Bom dia. Bom dia, eu sou o apresentador João Pedro e está começando mais um dia de entrevista. Vamos entrar em contato com o nosso repórter João Vitor Coutinho, que irá fazer uma entrevista com vários profissionais sobre a relação de esporte com educação. Olá, tudo bom? Eu sou o repórter João Vitor Coutinho e agora irei entrevistar a professora Sabrina Santos sobre a relação de esporte com educação. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre esporte e educação. Obviamente, pela limitação da minha formação, eu vou falar da perspectiva pedagógica apenas do esporte alinhado à O educação. que você acha sobre juntar esporte com educação? É óbvio que o esporte é uma ferramenta da qual a educação deveria sim lançar a mão. Então a gente entende, por exemplo, que a educação física não deveria ser uma mera disciplina, cujo objetivo seria trabalhar com o físico, mas também trabalhar questões relativas à sociabilização, ao trabalho em equipe, para alcançar um objetivo comum, independente da vitória e da perda. Então sim, o esporte é uma ferramenta da qual a educação deveria se valer de maneira mais séria. E aí abro parênteses para fazer uma crítica, muitas vezes o que a gente vê nas escolas é a educação física sendo utilizada como mero objeto de lazer. E na minha perspectiva não era assim que deveria ser feito. O que você acha que o esporte pode influenciar na vida e principalmente nos estudos? E aí, de novo, toco no ponto da sociabilização. A gente trabalha desde pequenos, com os pequenos, sobre a importância de juntar, de unir forças em prol de um objetivo comum. A gente não teria tantos problemas em fazer o trabalho em equipe à medida em que essas crianças vão crescendo, chegando ao ensino fundamental e médio, sem conceber a importância de auxiliar o colega, de receber a ajuda do colega, uma vez que vivemos em sociedade. O esporte poderia colaborar para isso, não só, mas também. Como você acha que tal proposta deveria ser aplicada se isso acontecesse? E aí eu bato na tecla da formação dos profissionais. Então é fundamental que essas questões sejam trabalhadas durante o processo de formação do educador físico, mas também que isso possa ser trabalhado com os outros profissionais para que haja um trabalho interdisciplinar. Que a educação física na escola não seja um mero objeto de entretenimento e que o professor consiga transmitir esse valor agregado para os seus educandos. Mas para além disso, a gente tem que pensar também em outra questão que é fundamental. Qual é o incentivo que vem de cima para baixo em relação a isso? O que o Estado tem feito para estimular o esporte na educação? E a gente sabe que quase nada, né? Então falta nas escolas públicas infraestrutura, falta nas universidades públicas uma formação talvez mais voltada para o trabalho em sala de aula, especificamente falando, carece de incentivo financeiro, por exemplo. Então é isso, espero que eu tenha ajudado. Obviamente foi uma perspectiva um tanto superficial, uma vez que eu não sou uma profissional da área da educação física, mas espero que a minha explanação tenha colaborado um pouco para o trabalho de vocês. Agora, irei entrevistar o professor Denis Borel. Bom dia, senhores. Eu venho aqui responder as 3 perguntas que os meninos do 9º ano me fizeram a respeito de educação e esporte. O que você acha sobre juntar esporte com educação? Bom, esporte e educação, eles caminham, acredito eu, que paralelamente, né? Porque conseguem conciliar a questão do vigor, né? Da mentalidade, consequentemente também da adaptação com relação ao ser humano, né? Seu equilíbrio e, consequentemente, a evolução. Então, quando você consegue juntar o esporte com a educação, você pode privilegiar e até mesmo facilitar, né, a educação do indivíduo. Então, acredito sim que é uma estratégia legal, só que com devidas ponderações, né? Não se deve privilegiar o esporte e esquecer da educação. Lembrar que os dois caminham juntos, né? Até porque visualizar muitos atletas hoje no campo, né, principalmente do futebol, que é o mais comum de se falar aqui no Brasil, quando você percebe uma entrevista sobre determinado assunto, o jogador raramente responde aquilo com sabedoria, né? Isso mostra um problema com relação ao processo educacional dele, falando com relação ao aprendizado, né? Mas acredito eu que o esporte e a educação podem sim andar paralelamente e vocês já vivem, né? já vivenciam isso dentro do espaço educacional que vocês frequentam, né? O que você acha que o esporte pode influenciar na vida e principalmente nos estudos? O esporte ele é visto como uma atividade que aguça uma parte de evolução corporal, né? Seja ele qual for o esporte, mas ele pode sim influenciar sendo, né, um agente motivacional. Digo isso porque se a pessoa tem um certo conhecimento, uma certa facilidade em determinado esporte, ele vê que esse esporte pode gerar para ele uma evolução
nos estudos, acredito eu que pode se tornar viável, né, a prática do esporte atrelada ao estudo. Mas novamente eu vou bater na tecla que eu informei na pergunta anterior. Não se deve privilegiar deve-se fazer os dois com a mesma eficiência, né? A gente compara países que têm esse tipo de atividade como rotina comum, né? Por exemplo, Estados Unidos, você tem pessoas que praticam os esportes e aí quando se sobressaem neles ganham bolsas de estudo, vão para as universidades, representar aquelas universidades, enfim. Mas a gente raramente ouve falar que esse atleta obteve de fato o sucesso. A gente ouve falar que esse atleta virou uma grande pessoa, um grande profissional. Então, neste quesito, as coisas funcionam, não da maneira como se deve ter em mente, que é só simplesmente realizar a atividade física e depois vir de fato os estudos, né? Então isso para mim não faz muito sentido. A gente está longe dessa realidade ainda, algumas coisas aqui no Brasil deveriam ser mudadas, alteradas. Como você acha que tal proposta deveria ser aplicada se isso acontecesse? Na verdade, ela já acontece. Aqui no Brasil, não longe de vocês, não sei de fato a realidade de Santos Dumont, mas Juiz de Fora eu sei que tem programas aqui como Bom de Bola, Bom de Escola, que até eu frequentei quando era mais jovem. Hoje não sei como está, é coordenado pela MAC, mas esse processo, né, esse projeto, na verdade, ele é essencial. Uma pena que não se tenha devida cobrança. Então eu acho que essa proposta ela deve ser reajustada, né? Ter o foco principal, como por exemplo, garantir que o aluno realmente frequente as aulas, que ele tenha notas altas, que ele consiga manter uma média e sim, a partir desse processo, ele possa ser incorporado de fato como um atleta de uma certa modalidade esportiva, né? Então eu penso que isso é muito válido. Falo novamente que isso já existe no Brasil, apesar de poucos conhecerem, né? Mas com esse viés aí. Deve sim, muito bom, mas com o devido cuidado, né, ao se tocar nesse assunto e ao se realizar essas atividades. Beleza? Abração aí, valeu. Como vocês viram, é um tema muito complicado, que gera vários debates. Mas vamos acabar por aqui, então tenham